Fala, Nerdzolas! E fala, Coders! Chega mais, que hoje o assunto se trata de programação. Galera, muito bem-vindos aqui no canal Daniel Jesus, onde eu falo de carreira, programação e, claro, tecnologia. E hoje eu trago um tema especial para vocês. Hoje a gente vai compreender as diferenças entre iNumerable, iCollection, iList, iCareable. Isso mesmo, Nerdzola. Você já se perguntou como essas interfaces se diferenciam e quais são os cenários ideais para cada uma delas? Então chegou a hora de explicar no detalhe para você através desse vídeo. Então, você ainda não é Nerdzola? Poxa, tá perdendo tempo. Vai lá, se inscreva no canal, vire um Nerdzola ou um coder, que isso faz a gente chegar a mais nerds e coders que querem saber de programação. E olha, já deixa o likezona reservado, porque esse vídeo promete. Eu volto já, vou rodar a vinheta e volto já. Estamos de volta, Nerdzolas e coders, para entrar numa introdução básica sobre interfaces de coleções. Nerdzola, no C# existem várias interfaces disponíveis que fornecem diferentes maneiras de manipular e consultar coleções de dados. Entre elas, é comum de a gente ver no C# essas interfaces: iNumerable, iCollection, iList, iCareable. Isso mesmo, e cada uma dessas interfaces oferece funcionalidades específicas que atendem vários cenários no mundo da programação. Bom, Nerdzolas, depois de entendermos quais são as interfaces de coleções do C#, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre herança, tá? Bom, falando um pouco de herança aqui, Nerdzola, a gente pode notar que tudo começa no iNumerable. Isso mesmo, essa interface aqui. Por que, Daniel? O iCollection, que a gente está tão acostumado a ver no C#, ele herda de iNumerable. E o iCareable também herda de iNumerable. Então a gente pode partir que tudo começa na interface iNumerable de coleção, tá? E o famoso iList, né? Onde ele está, como ele funciona em questões de herança, tá? Então vamos lá, o iList, Nerdzola, ele herda de iCollection e também de iNumerable. Então a gente tem um entendimento aí sobre heranças de uma maneira de diagrama, tá? E é bem simples, né? Então a gente começa a entender que tudo parte da interface iNumerable, tá? Então vamos lá entrar no detalhe para explorar um pouco mais sobre as diferenças dessas interfaces e, claro, vamos fornecer alguns exemplos para ilustrar o uso delas. Bom, Nerdzolas, chegou o momento de explicarmos no detalhe de cada uma dessas interfaces que a gente viu até aqui, tá? A primeira delas vai ser o iNumerable, tá? Essa, Nerdzola, é uma interface mais básica entre as outras, tá? Ela fornece uma interação mais simples em uma coleção de objetos. Ela define um único método chamado como getEnumerator, que retorna um iNumerator, que permite um acesso sequencial aos elementos da coleção. Lembrando, Nerdzola, que o iNumerable é indicado para cenários que precisamos apenas interar na coleção e executar operações somente leitura, isso mesmo. E a gente vai ver agora um exemplo na prática lá no Rider sobre iNumerable. Bom, Nerdzolas, depois de entendermos a introdução sobre iNumerable, agora vamos mostrar um exemplo na prática como funciona, né, no código. Bom, primeiramente eu criei um console application, tá, chamado Example System Collection. System Collection vem do namespace, então por isso que eu estou utilizando esse nome. E tem um modelo aqui de domínio de users, tá? Dentro de users eu tenho informações referente ao usuário, ID, nome, sobrenome, cidade, tá? Bom, dentro de program eu não tenho nada, então vou montar aqui praticamente agora, tá? Então vou criar um método aqui chamado um método que não vai retornar nada, então vai ser um void enumerable sample, tá? Beleza. Dentro desse cara aqui eu vou ter uma lista de usuários, users, new list, user, tá? E dentro dessa lista eu vou ter alguns valores, tá?
Eu vou colocar aqui na mão uma colinha porque eu tenho aqui que é mais fácil. Então eu vou ter uma lista de usuários onde eu vou ter ID 1, 2, 3, 4 e cada um com as suas informações, nome, sobrenome e cidade, tá? Até aqui tranquilo, né? Então vamos lá. Depois eu vou começar a trabalhar com o meu enumerable. Como assim, né? Eu tenho uma lista de users, né? Lembrando que a lista de users ela herda de iCollection e enumerable. Então vamos lá. Eu tenho var query users ponto. Aí eu vou fazer where onde our function user cidade for igual a São Paulo, tá? Então eu vou filtrar todos os meus usuários que estão na cidade de São Paulo, tá? Vou interar, né, com for each, né? Então eu vou colocar um var aqui user, certo? Que vai percorrer a minha query aqui que eu fiz relacionado aos meus usuários que estão na cidade de São Paulo, tá? Então beleza. Aí eu vou fazer um console ponto writeLine, certo? Onde eu vou colocar um string interpolation id abre chaves user.id e aí name dois pontos user.name. Isso mesmo. Então aqui eu estou fazendo o que exatamente? Eu estou fazendo a minha consulta, né? Todos os users que estão na cidade de São Paulo. E aqui eu faço o interar pela coleção. E vou chamar esse método aqui para a gente ver como funciona, tá? Então, praticamente, se a gente for usar o enumerable, a gente está usando dessa forma, tá? De forma de leitura, como eu havia falado. O enumerable, eu não uso uma listagem de interação, né? De adicionar, remover e nada. E sim de leitura. Então, é praticamente o que eu estou fazendo aqui. Então, se eu for dar um play, a gente vai trazer os nossos usuários que estão na cidade de São Paulo, que é Sara e Steve. Legal! Esse é o exemplo prático sobre a enumerable. Simples, né? Como a gente saber como ele é usado. Então vamos para o próximo exemplo. Bom, nerdzolas, a interface iCollection, ela herda de enumerable, como a gente viu lá atrás, tá? Ela adiciona membros adicionais para representar uma coleção, que pode ser modificada, tá? Ela define também métodos como add, remove, contains e fornecendo funcionalidade básica para manipulação de coleções. E olha, não para por aí não. O iCollection é adequado quando precisamos modificar a coleção e realizar operações como adicionar, remover ou verificar uma presença de elementos. Então vamos lá para o nosso exemplo no Rider. Bom, depois de uma introdução sobre iCollection, agora vamos mostrar um exemplo na prática como funciona o iCollection, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui, mas é um método de void para collection, tá? Collection, sample e abre e fecha chaves, beleza? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou iCollection, user, então eu tenho users aqui também, new collection user. Como eu havia falado, né, eu consigo fazer o add, né, de adicionar, o método add. Então, user new, vou copiar esse cara aqui, né, beleza. E aqui eu vou dar users ponto add user 1, certo?
E a mesma coisa se eu quisesse adicionar outros usuários aqui, tá? Beleza? Então eu estou adicionando mais um, vou adicionar mais outro aqui, users.add. E aí eu passo um new user aqui, id 3. Beleza. Então estou adicionando aqui, estou fazendo uma interação com a minha lista aqui, né? Adicionando registros. Eu posso também, né, console.writeLine users.contains user 1, né? Eu posso fazer uma verificação aqui também. Posso usar o users.remove user 1, certo? Console.writeLine. Posso também usar o users.count, tá? Para ver a quantidade que eu tenho na lista. E por último, users clear. Limpar minha lista. Então, praticamente, eu posso trabalhar dessa forma com collection, tá? Então, vamos lá, vamos colocar um debug aqui para a gente entender melhor, tá? Então, criei minha coleção de usuários, né? Aqui eu estou colocando uma variável, um usuário novo, adiciono. Então, se você for ver na coleção de usuários, eu tenho um registro lá que eu adicionei. Aí eu vou adicionar de novo, ele vai ter dois registros, né? O segundo que eu criei e o terceiro, né? Então, aí ele vai aparecer no console, né, true, porque contains esse usuário, então é uma condição booleana. Vou remover, então de 3 eu passo para 2 usuários, né, na minha coleção. Dou um writeLine da quantidade que tem, então eu tenho 2 e limpo a minha lista. Então, se você for olhar aqui, não tenho mais nenhum registro na minha coleção de usuários. Então é dessa forma que eu trabalho com iCollection, tá? Bem simples, né? Então vamos para a próxima interface a gente entender o iList. Bom, Nerdzola, chegou o momento de explicarmos a interface iList, né? A mais usada aí entre os programadores. Bom, Nerdzola, a interface iList, ela herda de iCollection, como vocês podem notar aí, tá? Então ela estende os métodos de iCollection e também ela adiciona alguns métodos aí adicionais como insert, remove at e index of, né? Para você poder manipular sua coleção aí, tá? O iList, tá, Nerdzola, ele é adequado quando a gente precisa de um acesso aleatório a elementos ou precisamos realizar operações com base em posições específicas dentro da coleção. Então faz sentido você usar somente quando você tem esses dois critérios, tá? Então vamos lá para o Rider mostrar um exemplo na prática com iList. Bom, Nerdzolas, depois de entendermos na introdução o iList, né, essa interface aí, agora vamos implementar um exemplo, né, na prática, como utilizamos ela, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um método também, que vai ser void, né? Então eu vou list sample, abre e fecha chaves, tá? E aqui vou iList user users new list users. Beleza? Então tem uma lista de usuários, né? Aí eu vou começar a implementar aqui usuário 1, var usuário 2, aí eu vou dar um new user, né? Com usuário 2, certo? Vou dar um var
user 3. Que aí eu vou pegar esse cara aqui, né? E aí eu vou começar a adicionar. Então eu vou lá na minha lista de usuários, adiciono. Então o método add ele estende do iCollection, né? Porque ele está herdando, né? Então vamos lá, add user 1, users.add user 2, certo? Então estou usando aqui os métodos que estende da iCollection e aqui, né, eu começo a brincar com as funcionalidades do iList. Então vou colocar uma string interpolation, elemento no índice 1. Então vou lá, abro e fecho chaves, users posição 1 ponto name, tá? Beleza? Então eu tô aqui pegando um elemento pelo índice, né? Vou usar também outra funcionalidade do iList, que é .insert. Então vou adicionar no índice 1, que é a posição 1, né, da minha lista. Vou adicionar o user 3, tá? E users ponto remove at. Estou removendo o último, o último não, o primeiro da lista, né? Então vamos lá, vou colocar esse cara aqui para rodar. Vou colocar um breakpoint aqui pra gente debugar, beleza? E modo debug aí pra gente analisar o código, tá? Então beleza, então eu criei minha lista, né? Tô jogando variáveis aqui, os usuários, tô adicionando na lista. Então se você for olhar aqui na lista, eu tenho 2 caras adicionados. No console write line ele pega por elemento, né? Então pelo índice 1 o nome, então quem é o índice 1 é a Sarah, né? Beleza? E no índice 1, que era a Sarah, eu vou dar um insert, né? Então, tipo, a partir do índice 1, eu tô adicionando, né, o Steve, né? E a Sarah começa a colocar no índice 2. Então, no índice 1 eu substituo por o Steve, né? Então, se você for olhar lá, tinha primeira posição, segunda posição. E agora, se a gente for ver, eu estou inserindo na primeira posição o Steve. E a Sarah não deixa de existir porque ela cai para segunda posição aqui, tá? Então, beleza. Vou dar um remove. Então, eu consigo manipular aqui a minha lista, tá? Então, deixando 2 usuários como Sarah e Steve. Então, recapitulando novamente, dando um debug aqui. Então, eu estou usando, né, o add do iCollection, né? Então eu estou estendendo os métodos dele. E aqui eu já começo a brincar com os índices, né? Buscando pelo nome. Então vamos lá. Então eu estou consultando o índice, né? Adiciono. Então quando a gente for olhar aqui, posição 1 é a Sarah, né? Então a Sarah está na posição 1 e o James na posição 0. Vou lá, consulto esse cara. Então se eu for na console, ele aparece o nome da Sarah. E quando eu vou lá, o usuário 3, eu vou inserir no índice 1. Então, ele acaba inserindo na posição 1 o Steve e jogando a Sarah para a posição 2, tá? E aí eu removo o primeiro da lista. E aí fica exatamente o Steve e a Sarah. Então, você consegue fazer a manipulação de dados, né, utilizando o índice com a iList, né? Então é recomendado quando você for mexer com índice e manipulação de dados,
o whitelist te atende nesse caso. Então vamos lá para o último exemplo, que é o Arcable. E aí a gente encerra esse vídeo aí com exemplos aí de interfaces de coleções, tá? Bom, nerdzolas, estamos chegando no final do vídeo e vamos explicar a interface iCarable, certo? Bom, nerdzola, essa interface é usada para consultar fontes de dados que implementam provedores iCarable, como banco de dados ou APIs remotas. Olha só, o iCarable ele herda o iNumerable, isso mesmo, e permite você escrever expressões de consulta que são traduzidas e executadas na fonte de dados em vez do lado do cliente, isso mesmo. E não para por aqui não, nerdzola. O principal aspecto a ser lembrado aqui é para obter uma coleção do tipo iCarable, devemos invocar o método asICarable na fonte de dados, beleza? Então vamos lá mostrar um exemplo na prática como esse cara funciona. Bom, nerdzolas, chegou o momento de mostrarmos o exemplo de iCarable, tá? Para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, tá? Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar um método void query able sample, beleza? Vou pegar essa lista aqui de usuários, beleza? E aqui a gente vai brincar, tá? Então vou colocar iCarable de user query users has Carable, certo? Ponto where usuário, cidade, né? São Paulo. Então eu vou fazer uma consulta aqui, né? Através de link, porque o iCarable não é mais system.collection, então agora ele deixa de usar o namespace, agora usa o namespace system.link, tá? Então beleza, eu tô filtrando por link aqui, né? E aí eu vou fazer um for each, né? Que eu já tenho feito aqui praticamente. Para interar com a minha query aqui, tá? Então assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma consulta via link, informando que ele é hasCarable, onde o usuário, a cidade é igual a São Paulo. Então vamos lá, debugs. Opa, esqueci de colocar ele lá em cima para a gente testar. Rodando aqui. Então ele vai cair aqui. Tem uma lista de usuários, né? Aí eu faço a minha consulta. Então você pode ver que é um Kerbal, tá? E o resultado tá aqui, ó. 2 caras. E aqui eu vou colocar no console o resultado. Sarah e Steve. Então, galera, esse é o objetivo do vídeo, tá? Mostrar para vocês quais são as interfaces de coleções e como são usadas. A gente pode ver que a gente usou o iList, o iCarable, o iCollection, né? E a gente viu a diferença de cada um deles até o iNumerable. E essas interfaces, nerdzola, elas fornecem diferentes funcionalidades, tá? Para que você possa trabalhar com essas coleções de dados. Mas assim,
depende também de você compreender nesse vídeo as diferenças entre elas e escolher a interface apropriada com base nos requisitos da sua aplicação, tá? Isso é crucial. Além disso, Nerdola, podemos melhorar o desempenho geral e a capacidade de manutenção do nosso código, sabendo qual interface que a gente deve utilizar para trabalhar com coleção de dados. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa o likezão reservado, que isso faz a gente chegar a mais nerds e coders que querem saber de programação. E até o próximo vídeo.